O bom é não ter filhos porque as mulheres estão sempre fazendo alienação parental. Esse é o tema desse vídeo. É, eu, um homem aqui me mandou uma mensagem, mas eu ia ler bem como ele mandou, mas eu não tô achando aqui. Aí eu vou falar, tá? Lembrei que pra ele e pra. Serve em geral, né? A questão da alienação parental, uma coisa que eu vejo também muitos Zé de Pills falando, tá? Culpando as mulheres, que as mulheres, elas fazem muita alienação parental. Elas usam os filhos como forma de chantagem quando elas separam, né? O cara quer separar delas e, e arruma outra muitas vezes, e aí elas ficam usando os filhos, falando mal do cara, né? Isso tudo eles falam. Acontece, mas acontece. Os homens também fazem alienação parental. Não são só as mulheres. E as mulheres que fazem assim, eu acho super errado. Eu, um ex que eu tinha, ele tinha duas filhas, e aí elas ficavam infernizando. Elas porque, olha só o que aconteceu. Ele tinha uma filha com uma mulher, né, e outra filha com a outra, filha mais velha com outra mulher. E aí, essa ex-mulher dele, de não ter assim nada o que fazer, assim, ou dignidade lá embaixo, chegou a procurar a mãe da filha dele, que ela não se dava bem com a mulher, fizeram as pazes, pra se juntarem tudo contra mim. Pra se juntar as duas pra dizer que não podiam as crianças estarem onde eu tivesse. Aí começaram a proibir ele ver o mínimo, colocou na justiça pra pagar pensão. E até tinha umas pessoas que ele atrasava que não pagavam. Na verdade, ele mais não pagava do que pagava. Mas tá. É a questão da alienação parental. Usam muito, tá? Mas não são só as mulheres. Nesse caso, a ex do meu ex, na época, ela usou disso pra infernizar. Mas também meu outro ex-marido, ele fazia alienação parental. Porque aí, no caso, quem ficou com a criança foi ele. Ele infernizava a ex-mulher dele. E eu até a minha, assim, ó, ele convencia todo mundo que a mulher tinha deixado dele pra ir, né, embora com outro. E não quis levar o menino, né, filho deles. E depois, com o tempo, ela queria de volta. Sendo que ela dizia que não era verdade, né, porque tudo provava, assim, depois que não era verdade, que realmente ela deixou dele. Todo mundo tem direito de deixar ninguém, nasceu colado com ninguém. E aí ele começou a infernizar ela, entendeu? Infernizar ela com ele. Ele ficou com o menino depois. E tá, ele ela não conseguiu reverter a situação. Ela não trabalhava também, teve outro filho. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, a questão da alienação parental? Que é uma coisa assim muito complicada, né, gente? Vocês assim, ó, eu não tenho filho, né? Mas a primeira coisa que eu ia pegar era advogado. Eu ia colher provas de que tá fazendo e meter processo. Então, assim, tá. Tivesse um filho, uma filha, né? E a pessoa que tá comigo começasse a falar mal, não deixar eu ver, né? Qualquer forma, eu ia colher provas, o máximo que pudesse. Porque é assim que funciona. Se vocês vão no advogado, o advogado vai dizer isso pra vocês, que vocês colham provas pra vocês denunciarem que não. Isso aí é super ilegal, inaceitável. Né? Tudo é um trauma pra criança. Tá usando a criança, tá? Pra fazer chantagem. É uma coisa assim, gente, eu não consigo acreditar, sabe? Eu não consigo entender como é que pode fazer uma coisa dessa. Porque geralmente acontece isso quando a pessoa quer voltar, quando arruma outra pessoa e aquele ali, né, ele não aceitou, ele quer fazer chantagem, uma forma de, né, pensam que vão fazer chantagem, porque pra mim o filho não segura ninguém, tá? Não é pra segurar, não é pra ser moeda de troca. A pessoa fica contigo se ela quiser. Só que eu não consigo entender isso. Como é que podem ver que a pessoa não tá com outro, tá, entendeu? Tá com outra. E como é que as pessoas, assim, ó, encasquetam, eu vou querer essa pessoa
eu vou fazer de tudo pra não deixar, tá? Ficar. Por mais que seja péssimo, assim, ó, por mais que seja péssimo pro próprio filho, a pessoa diz que ama o filho, mas mete o filho numa situação, né? De sofrimento, de não deixar ver, ainda mais quando são crianças bem pequenas, assim. É, o meu ex, ele sofria, a filha dele sofria, não deixava ver, porque a mulher dele se encarnou, assim, queria, entendeu? E são assim, tem mulher assim, mas eu acho errado assim, se tipo, eu falo que são só as mulheres. O cara também, eles se encarnam, né? É bem complicado, você tem que meter justiça, tem que meter advogado, tem, olha, juiz, baita de uma complicação. Uma coisa assim, como é que vocês querem forçar a pessoa a estar com vocês? Se a pessoa não quer estar com vocês. Eu não consigo entender isso, entendeu? Ainda mais assim, tá com outro, tá casado, se juntou com outra pessoa e você segue insistindo. Aí passa a usar um filho pra forçar, que tem que ficar com vocês de qualquer maneira. Quer dizer, a dignidade lá no chinelo. Eu vi um comentário, né? Daí ele falou um comentário que, por causa disso, por causa da alienação parental, que ele não. Que ele acha que não tem que ter filho, que ele acha que não tem que se casar. Eles. Tudo na Red Pill tende a levar, assim, a solidão masculina. E eles dizem que não, que isso é ótimo pra eles, que eles estão se desenvolvendo. Mas todos os conselhos deles tendem a levar à solidão. Que a melhor situação que é o cara ficar sozinho, o cara se desenvolver. Que se o cara tiver filho vai ter problema, se ele casar ele vai ter problema. A vida é cheia de problemas. Jamais vou achar que é certo uma coisa dessas, tá? Mas nem por isso tu vai deixar de viver, entendeu? A pessoa, ela não é tão difícil assim, gente. A pessoa, quando ela vai te dar, quando ela vai ser complicada da situação, a relação, é bem menos tempo. Como disse pra vocês, dentro de um ano é prazo assim, mais que suficiente de tu ver o jeito da pessoa, se a pessoa presta pra ser um pai ou mãe do filho teu. Muitas vezes a pessoa que é pra te relacionar, pra te ter um romance, te apaixonar, ser namorado, é diferente da pessoa pra ser o pai ou mãe do teu filho. Que é diferente, às vezes, da pessoa que ela vai ser, assim, bem companheira tua, daquela pessoa que tem muitos aí que colocam o negócio junto, enfim. Nem sempre todas estão numa pessoa só. Aí dizem, então tem que trair. Não, não é que tem que trair, tem que. Ai, o meu ex, ele era assim, ele dizia, os caras traem assim porque. A pessoa trai porque não consegue encontrar tudo numa pessoa só. Aí, contra cada um tem determinadas qualidades. Uma coisa assim, bem de canalha mesmo, né? E eu também fiz. O que eu digo pra vocês assim, porque eu também fazia as coisas erradas, porque ele me dizer isso é que já tava dizendo que não prestava naquele. A mentalidade dele. A pessoa tem a sua mentalidade, a pessoa tem a sua cultura, sua maneira de ver a vida e ela não vai mudar. Só se ela quiser, mas geralmente depois assim de adulto não vai, entendeu? E a gente acha que vai mudar, que vai ser diferente, entendeu? Essas coisas assim, ó, que eu acho que não existe hoje em dia, pleno século XXI, não planejar. Eu acho que o que pode dar errado é não planejar. Tem filho porque tem, não planejaram, né? Vai além da parte econômica, não tem nenhuma condição financeira, não tem nenhuma condição psicológica e não queriam mesmo. E acontece, aí diz, acontece, como acontece? Coisa dessas acontece que o mínimo tu é irresponsável. E aí depois vocês vêm se queixando, não adianta ficar se queixando da vida, né? Mas eu não tenho filho mesmo, mas eu acho que jamais vai ser um estorvo. Eu acho que é importante, mas tá mais assim na maneira que tu leva com quem, coisas que tu pode ver como é que a pessoa, com quem tu tá te envolvendo, tá? Se tu vai pensar em teu filho, te planeja antes. Mal conhece a pessoa, tu já vai quê? Vai fazer um filho com quem tu nem conhece. Leva um tempo, um ano mais pra te ver essa pessoa, pra ter um filho mesmo mais ainda, né? Que tu tem que pensar, tem que ver se essa pessoa vai ser digna de ter um filho contigo. E depois você não tem problema. Porque esse laço, assim, é pra
é pra toda a vida, né? E principalmente, assim, quando for até ser menor de idade, assim, eu fico pensando, né? Esses traços que eu tinha, assim, ó, a minha sorte, assim, que eu não tenho filho pra nunca mais ver a cara deles. Porque se tu tem filho, em algum momento, por mais que tu ache um advogado, um babá, um pai, mãe, alguém pra levar e trazer criança, aquela função, mas algum momento da tua vida, se tu tem um filho, tu vai ter que conversar com aquela pessoa, tu vai ter que ter uma convivência, o filho tá doente, acontecer algum problema, tu vai ter que conversar, tu vai ter que conviver com aquela pessoa que tu não quer, entendeu? E isso é muito difícil, muito complicado. Então, veja assim, ó, que quem não tem que pense 1000 vezes antes. Mas já que vocês têm, acho que o que eu vou dizer? Se vocês estão sofrendo alienação parental, né? O filho de vocês está sofrendo alienação parental, vocês têm que provar isso. Tem que ir na justiça. Isso cabe processo, né? Até a questão da guarda. E aí pode reverter. A guarda hoje tá muito aquela guarda compartilhada, né? Mas uma situação assim, uh, é questão de vocês verem um advogado. Tudo muito complicado, né? Mas deixe nos comentários aí sugestão para os próximos vídeos. Te inscreve se não é inscrito, curte o dia que eu tô começando o canal.